Se você está vendo esse vídeo, é porque você demonstrou interesse em algum dos nossos produtos para utilização em automação, tanto residencial como comercial, ou de qualquer dispositivo controlado pela internet. Esse vídeo aqui tem como função, e a gente pede para você ter paciência e assistir, porque o nosso produto ele é vendido de uma forma bem simples, ou seja, ele vai totalmente configurado. O usuário não tem que fazer absolutamente nada, mas para isso ele tem que dar informação de como a rede dele funciona e como ela está configurada. Então, sendo assim, se você precisa de um dispositivo para fazer acesso externo, ou seja, você tem um dispositivo implantado no seu escritório ou na sua residência, e você quer fazer o acesso desse dispositivo estando em outra localização, você vai precisar de seguir alguns detalhes aqui, tá? Então, seria interessante que você tenha em seu PC algumas ferramentas. Obviamente que isso é indicado para o usuário saber mais ou menos como se faz, tá? É muito mais interessante você contratar uma pessoa especializada no assunto que vai fazer isso para você com um relativo custo baixo, mas é sempre bom você saber o que está fazendo para você saber dialogar com a pessoa que está fazendo. Então, tudo bem. Vamos partir do princípio seguinte, que você tem um sistema de internet, tá? Ou ADSL, ou via cabo, ou óptico, ou wireless, tá? E você vai precisar de descobrir no seu computador qual é o IP e a faixa de IP que você está trabalhando. Então, o que você vai fazer é simples. Você simplesmente vai entrar na linha de comando do seu PC, tá? Vai escrever ipconfig, e automaticamente ele vai te dar a configuração da sua placa de rede. No meu caso, eu sou o IP 10.0.0.3 e o meu gateway é o 10.0.0.1. Bom, de posse dessa informação, nós sabemos qual é o endereçamento de IP ou a faixa de IP que a tua rede está. Aí você vai precisar do quê? Você vai precisar de um programa que faça varreamento de IP, varrimento dos IPs. O que ele vai fazer? Ele vai rastrear a sua rede inteira, tá? Até descobrir quais são os IPs que estão em uso e a faixa de IP que está disponível. Independente se você estiver utilizando IP fixo ou um servidor DHCP para IP dinâmico, vai ser necessário fazer isso, tá? Então aqui, ó, nós já configuramos, ó, 10.0.1 é o inicial até 255. Vamos fazer a verificação e ele vai automaticamente mostrar para a gente como que está configurada a nossa rede. Você vai nos informar qual é o IP vago que você tem ou qual é o IP que você quer configurar no seu dispositivo, mesmo que você esteja usando o DHCP. Tá? Vamos supor que você está usando um DHCP da faixa 192.168.1.10 até 192.168.1.100. Quer dizer, se você estiver usando 10 IPs nessa faixa, você tem outros 90 IP para poder usar. Bom, vamos lá. Aqui, ó, nós já acionamos aqui o nosso varredor, o nosso sniffer, e ele já indicou aqui que nós temos um D-Link, temos um produto da Ionix, que é uma câmera de vídeo, que você pode usar também para monitorar o produto em funcionamento, e aqui você tem a placa de automatização, que no caso nós estamos utilizando no IP 10.0.7, e no seu computador vai aparecer Expressif ou Educatica, tá? Qualquer uma dos dois vai identificar o dispositivo. Bom, aqui a gente já varreu, já sabemos qual é o IP que a gente tem, a faixa de IP que nós temos disponível. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Você precisa de abrir uma porta no seu PC, na sua rede, para você ter acesso externo. Quem faz isso? Quem faz isso não é o produto que você está comprando. É a tua rede, é o teu modem, é o teu router. Se você não tiver com isso configurado no seu router, a placa de controle que você comprou só vai ser acessado dentro da sua rede, nessa faixa de IP aqui. Certo? E o que você quer, além de acessar dentro da sua rede, você quer acesso externo. Para você fazer isso, você precisa de configurar o seu roteador e o seu modem, ou o modem roteador, depende do que você tem na tua rede, para você fazer esse acesso externo. Então vamos por partes, tá? No nosso caso, o nosso dispositivo, ele sai como padrão configurado no IP que o cliente escolhe, com a senha de acesso que o cliente escolhe, porém com a porta de saída que nós escolhemos.
Se você vasculhar a sua rede e perceber que essa porta padrão do nosso produto está sendo usada, você tem que informar uma que você não está usando em sua rede. No nosso caso, nós usamos a porta 1090. Desculpa, 8090. Usando a porta 8090, para nós ter certeza que ela está aberta, nós vamos utilizar o Advanced Port Scanner. Ele vai varrer todos os IPs da nossa rede. Ele vai localizar o IP da nossa rede que nos interessa, que no caso é o 10.0.7, tá? E a gente vai perceber que a porta está aberta aqui, ó, pessoal, ó, olha aqui, 8090 TCP está aberta, como várias outras, de outras aplicações. Mas no caso, a principal é a porta 8090. E aí você vai constatar que essa porta está aberta em sua rede. Ou seja, quando você pagar para o teu técnico fazer esse serviço, ou você mesmo for fazer, você constata que a porta está aberta através do software Advanced Port Scanner, ou outro equivalente, tá? Bom, então nós demos dois passos. Nós descobrimos a faixa de IP da sua rede, tá? Depois, nós vasculhamos para ver quais os IPs que estão em uso. Aí, em seguida, partindo do ponto que você já tem a porta de saída já aberta, tá? No seu modem ou roteador, nós já confirmamos aqui, ó, que ela está aberta, que é 8090, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir do princípio que você tem um ponto de acesso de wireless, ou seja, um access point. Como que você vai descobrir o seu access point? Você precisa de um programa desse aqui, ó. INSS, que é o identificador de sinais de wireless. Obviamente que o seu computador, o seu PC, precisa de ter uma placa de wireless. Ou o seu notebook, para você vasculhar a sua rede. Então, as três ferramentas principais que nós precisamos é essa, ó. Advanced IP Scanner para localizar o IP, o Advanced Port Scanner para constatar que a porta está aberta e o INSS ID que vai identificar os sinais de wireless disponível. Vamos abrir ele? Olha só, pessoal, aqui eu tenho alguns vizinhos e os principais links nossos, que é o Educatica e o Educatica 2. Por que isso? Nós temos dois links diferentes no nosso laboratório de trabalho, ou seja, nós temos dois ADSL e ambos são com IP dinâmico. O que é IP dinâmico, pessoal? É aquele IP que quando você desliga, ele troca, ele muda. Então, sendo assim, para você ter acesso externo, você precisa de alguns artifícios técnicos que você vai ter que fazer. Quais são esses artifícios técnicos? Primeira coisa, você vai precisar de configurar o seu modem, tá? Vai precisar também de criar um servidor de DNS virtual, ou seja, a grande maioria dos fabricantes de roteadores e modems tem esse serviço. No caso da D-Link, é o www.dlinkdns.com, tá? Mas você vai localizar todos os equipamentos de roteamento, tem esse site do próprio fabricante, que é justamente para prestar esse serviço, tá? De um outro lado, você vai precisar do quê? Você vai precisar também de fazer essa configuração dentro do seu modem. O nosso intuito não é ensinar cada um a fazer isso de acordo com o modem que tem, porque não é a nossa função, tá? Mas dá uma ideia para vocês do que vocês precisam fazer. Então, na segunda parte, agora desse vídeo, a gente vai passar a estudar e falar rapidamente como funciona para resolver o problema de modems e roteadores que trabalham com IP dinâmico, ou seja, aquele IP que ele muda cada vez que você liga e desliga o equipamento. Bem, nessa sequência, nós já falamos como identificar o IP alguns minutos atrás, já informamos como você rastrear os IPs através do Advanced IP Scanner, já mostramos como localizar e testar se as portas do modem roteador estão abertas realmente,
E aqui nós vamos dar uma ideia agora básica de como você vai fazer, como que isso é feito e como é que funciona. Então vamos lá. Bom, você vai entrar no seu modem, obviamente, ou roteador, obviamente vai procurar a função que você precisa. No nosso caso aqui, do D-Link de 601, você vai em Advanced Port Forwarding. A pronúncia em inglês aí, cada um que faça a sua, isso realmente não é importante no momento. O que vai fazer funcionar é você fazer a configuração correta e não a tua pronúncia. Então vamos lá. No caso, eu especifiquei que o meu dispositivo vai ser no IP 10.0.0.7. Você comprou o produto nosso, você vai designar qual é o IP que você quer. Mas a porta, quem vai indicar vai ser a gente. A não ser que você precise de alterar essa porta. A gente já vai mandar ele prontinho para você ligar e funcionar. Beleza? Então vamos lá. E o nome desse dispositivo, essa regrinha, é casa controle. Tá? Nós temos outras regras aqui, que é para o caso da câmera. Mas no caso do dispositivo de controle, a regra chama casa controle, o IP é 10.0.0.7 e a porta é 80.90. O hardware que você vai comprar vai estar com a porta 10.80.90 liberada para acesso. Beleza? Então nós entramos no modem e fizemos essa configuração. Aí, o que você precisa? Bom, se você está usando o famoso IP dinâmico, tá? Que você altera quando você muda ou desliga o modem, você vai precisar de fazer uma outra coisa, que é criar um host. O que é criar um host? É que você vai criar um nome de um servidor que você vai escolher em determinados sites especializados nisso, que vai variar de acordo com cada modem e roteador que cada um tiver. No nosso caso, como eu estou utilizando um D-Link, a gente tem aqui um site que é o chamado www.dlinkddns, do qual você cria esse host. O que é esse host, pessoal? Esse host aqui, ó, tá? Você vai criar ele com um nome que você vai especificar nos primeiros caracteres. E o segundo caractere, olha a segunda sequência, tá? Que está aqui, ó. Ela é uma sequência do próprio fabricante, ou do dono do site, ou do dono do site que faz essa prestação de serviço. Tá? Então nós criamos o casa controle. Você pode criar um com o seu nome, seu sobrenome, isso é você que vai definir. Tá? Mas nós criamos ele, certo? O que isso daqui vai fazer? Ele indica que o nosso IP atual é 201.42.83.49. Vamos checar se isso é verdade? Aqui, ó. Realmente o nosso IP é o identificado, certo? Então nós atrelamos inicialmente esse IP a esse nome de host. Então olha só que interessante, esse host tem o IP 201.42.83.49. Esse IP está dentro do nosso modem, certo? Olha que legal. Aí você vai entrar em Tools e vai procurar isso no seu modem, que provavelmente vai ter, e lá tem, ó, Dynamic DNS. O que é o Dynamic DNS? É justamente, pessoal, para resolver o problema de quando você desligar o seu modem, ele alterar. Então o que você vai fazer? Você vai configurar aqui, ó, você vai selecionar o endereço, Select Dynamic, vai dizer qual é o nome do servidor, vai variar de acordo com o fabricante e o site que você estiver usando. Essas informações você consegue com o fabricante do roteador. E nós chamamos de casa controle D-Link DNS, que foi o que nós cadastramos aqui, ó. Certo? Neste exato momento do cadastro, nós estamos trabalhando com esse IP. Então olha que interessante. No site, nós cadastramos isso com esse IP. Certo? E dentro do nosso roteador e do nosso modem roteador, nós fizemos a mesma coisa. Colocamos o nosso host com a nossa senha e o nosso login. O que acontece, pessoal? Quando você se desligar, automaticamente o modem, nosso modem, vai entrar em contato com o servidor de D-Link DNS através da conta casa controle,
e vai informar para ele, e vai informar aqui nesse site que o Rust alterou o IP. Por quê? É como se o modem, o roteador, se logasse a este site, informando qual é o IP dele atual. Sendo assim, pessoal, o que acontece? Toda vez que você escrever na linha de comando, tá? Olha só que legal, http // vamos colar? casacontrole.dns, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai para o casa controle. Quem que é o casa controle no modem? É o nosso IP 10.0.0.7, que é você que está comprando o produto, vai definir, certo? E aqui você vai colocar 2.8090, que é o quê? Que é a porta de acesso do hardware que vocês comprou. Bateu Enter. Opa! Bateu Enter, está aqui o nosso site que está dentro do dispositivo de hardware. E você vai ter as funções on. Olha só, pessoal, ele anotou aqui em cima. Agora nós vamos ligar o pino 2, está ligado. O pino 3, está ligado. Pino 4, está ligado. Você entendeu? Então, a partir disso, quando você tiver externo à sua rede, o que você vai digitar no seu navegador é isso aqui, sem o www, casa controle, porque eu criei o casa controle. Vamos dizer que você criou um nome chamado minhacasa.ddlinkdns.com 2.8090. Ou você fez diferente, ou você criou o seu DNS dinâmico num outro site. Então você vai fazer a peculiaridade que este site lhe informar, ou de acordo com a informação que o seu técnico lhe passar. Então, sempre para você acessar externo, você vai digitar o nome do seu host, qual é o site fornecedor do seu host, tá? E a senha. A senha não, desculpa, a porta. Agora, olha que bacana. Se você tiver na sua rede interna, você vai digitar http //10.0.0.7. Por que ponto 7, pessoal? Porque aqui, ele está configurado como 7, tá? Na tua rede vai estar configurado de acordo com a tua necessidade. E a porta de acesso. Opa, apagou tudo aqui, vamos fazer de novo. http // botei barra demais. 10.0.0.7. 2 pontos, qual é a porta, pessoal? 8090. Bateu Enter e você vai ter o acesso ao hardware, esse daqui. Olha só, você acessou na rede local pelo IP mais porta, e externo você acessa pelo nome do host mais porta. Entendeu? Então, se você ver esse vídeo atentamente, você vai ver que de nada adianta você comprar um hardware de controle pela internet para utilizar externamente se a sua rede não estiver configurada para você fazer isso, certo? Então tem que se ter isso em mente, ou seja, o que você precisa basicamente na tua rede, que é uma rede padrão hoje em qualquer residência ou qualquer comércio que você tiver uma internet. Você precisa, primeira coisa, recapitulando, descobrir seu IP. Segunda coisa, descobrir qual é a faixa de IP que você está trabalhando e quais são os IPs que você está usando. Terceira coisa, descobrir quais são as portas que você tem aberta na sua rede que está em uso, para você não atrapalhar o funcionamento das suas aplicações. E a quarta e última coisa é você identificar os sinais de wireless que você tem disponível, certo? No caso, aqui nós temos 2 links. Então nós temos o Educatica,
que está no link 1, e o Educatica 2, que obviamente é o link número 2. E você tem a chave web. O que você precisa ter em mente é duas coisas: qual é o IP que você vai usar e qual é a sua chave web, certo? Feito isso, o produto vai prontinho para você usar. Não tem que mexer em mais nada, a não ser abrir as portas do seu modem roteador. Beleza, pessoal?